Você já ouviu a história de como uma princesa se tornou um espírito de transformação após andar pela estrada até suas roupas esfarraparem? Laroie a todos. E hoje vou te contar como Maria Farrapo integrou a falange de Maria Mulambo. Pontos curtos. Era uma vez, em um reino de vastas terras e riquezas incontáveis, uma jovem princesa chamada Madalena. Filha única do rei, foi criada com todas as regalias e privilégios que a realeza podia oferecer. Seu berço era adornado com ouro e seda, seus vestidos eram bordados com os mais finos fios de prata, e seus banquetes eram repletos de iguarias trazidas de terras distantes. Desde pequena, foi preparada para seu destino. Um dia governaria o povo ao lado de um marido escolhido por seu pai, um nobre de linhagem pura e respeitável, que garantiria alianças estratégicas e manteria o equilíbrio do reino. Mas Madalena era diferente. Seu espírito era inquieto, sua mente curiosa e seu coração ansiava por algo além dos salões luxuosos e das etiquetas da corte. Desde criança, questionava as regras impostas pelo palácio, desafiava os tutores que tentavam moldá-la à imagem perfeita de uma futura rainha e fugia sempre que podia para observar os guerreiros do reino treinando no pátio. Admirava a força e a disciplina deles, a forma como manejavam espadas e arcos, e mais do que qualquer outra coisa, desejava lutar ao lado deles. Enquanto as outras damas da nobreza sonhavam com casamentos grandiosos e coroas reluzentes, Madalena sonhava com batalhas, aventuras e um destino que fosse escolhido por ela, e não imposto pelas tradições do trono. Seu espírito indomável sempre causou atritos com o rei, que via na filha uma chama difícil de apagar. Enquanto as jovens da nobreza passavam os dias aprendendo bordado, etiqueta e diplomacia, Madalena escapava para os campos de treinamento, onde, escondida entre as sombras das muralhas, observava os soldados manejarem espadas, lanças e arcos. Mas observar não lhe bastava. Em segredo, convenceu um dos guerreiros mais experientes a ensiná-la a lutar, trocando as luxuosas joias de seus cofres por lições de combate. Seu corpo aprendeu a força das espadas, seus olhos ganharam a precisão das flechas, e seu coração se encheu da adrenalina de cada treino. Quando o rei percebeu que sua filha não era como as outras damas da corte, tentou domá-la com todos os recursos que o poder lhe concedia. Professores rigorosos foram chamados para corrigir sua conduta, amas vigilantes foram designadas para impedir suas fugas, e até promessas de uma vida luxuosa, repleta de vestidos exuberantes, joias raras e festas grandiosas, foram feitas para seduzi-la. Mas nada adiantou. Madalena queria mais do que seda e ouro. Queria aventura, queria o mundo. O brilho das coroas não lhe interessava. Seu coração batia pelo desconhecido, pelas terras distantes além dos portões do castelo, pelo vento da liberdade que sussurrava promessas de uma vida muito maior do que aquela que seu pai planejara para ela. Numa noite de luar prateado, quando a brisa fria acariciava as muralhas do castelo e todos dormiam em seus aposentos luxuosos, Madalena tomou a decisão que há tempos ardia em seu coração. Não poderia mais viver presa dentro de muros, cercada por ordens e expectativas que não lhe pertenciam. Com o coração acelerado, vestiu um manto escuro, escondeu um punhal sob a roupa e guardou algumas moedas no cinto. Sabia que não poderia levar nada que denunciasse sua origem, pois o mundo fora do castelo não perdoava os tolos que se expunham. Antes de partir, lançou um último olhar para os corredores dourados onde crescera, mas não hesitou. Pela primeira vez, sentia-se dona do próprio destino. Os primeiros dias foram como um sonho. O cheiro da terra molhada após a chuva, o vento soprando contra seu rosto enquanto cavalgava pelas estradas abandonadas, a ausência de guardas ou preceptores ditando seus passos, tudo isso era a essência da liberdade que sempre desejara. No entanto, a euforia logo deu lugar à realidade cruel do mundo fora do castelo. Sem proteção, sem comida, sem um rumo definido, Madalena vagou por caminhos poeirentos, enfrentando o frio das noites solitárias e o peso da incerteza. Os mantos que antes pareciam garantir anonimato, agora eram apenas trapos que pouco protegiam do vento gélido. O brilho da aventura começou a se mesclar com o medo do desconhecido. Foi quando, ao amanhecer de um dia nublado, seus passos a levaram até um vilarejo distante. Um lugar humilde, com casas de madeira e ruas de terra batida,
mas repleto de pessoas que pareciam pertencer a um mundo muito diferente do qual viera. Ali, entre mercadores, camponeses e forasteiros, Madalena entendeu que sua jornada estava apenas começando. Sem revelar sua origem, Madalena percorreu as ruas do vilarejo em busca de trabalho, mas logo percebeu que o mundo fora dos muros do castelo era implacável para uma jovem sozinha e sem experiência. Suas mãos, acostumadas ao toque delicado de sedas e joias, não sabiam arar a terra como os camponeses, nem moldar ferro como os ferreiros. Sua nobreza, outrora um símbolo de privilégio, não lhe servia ali. As portas se fechavam para ela, uma estranha sem nome, sem passado e sem referências. Com o passar dos dias, a fome tornou-se uma companheira constante, e Madalena foi obrigada a se esgueirar pelos becos, mendigando algumas moedas e aceitando restos de comida sempre que podia. Mas sua mente afiada logo encontrou formas de sobreviver. Aprendeu a ouvir conversas, a perceber os olhares, a entender o jogo silencioso das trocas e favores. Se não podia confiar na força dos braços, confiaria na astúcia. Foi assim que cruzou o caminho de uma figura enigmática. Uma velha feiticeira de olhos penetrantes e pele marcada pelo tempo, cuja presença parecia carregar o peso de séculos de conhecimento. Chamavam-na de Zaira, e poucos ousavam pronunciar seu nome sem reverência ou medo. Sábia e misteriosa, a mulher enxergou algo diferente em Madalena, uma inquietação, um potencial adormecido. Ao invés de enxotá-la como os demais, ofereceu-lhe um abrigo modesto e, mais do que isso, um propósito. Sob sua tutela, a jovem aprendeu os segredos das ervas, das poções e dos encantamentos. Cada planta, cada raiz, cada murmúrio do vento trazia um ensinamento. Madalena descobriu que sua mente absorvia o conhecimento com uma rapidez incomum, como se a magia sempre houvesse estado em seu sangue, apenas esperando ser despertada. Logo o nome da jovem começou a se espalhar pelo vilarejo. Vinham de longe para buscar seus dons, alguns suplicando por cura, outros sussurrando desejos de vingança. E assim, Madalena, a princesa que renunciara ao trono, tornou-se uma aprendiz do oculto, caminhando entre os mistérios da magia e os perigos de um mundo onde o poder sempre tem um preço. O tempo passou, e Madalena já não era mais a jovem de gestos delicados e fala contida, moldada pela etiqueta da corte. Seus vestidos de seda haviam sido substituídos por farrapos gastos pelo tempo, e sua pele, antes protegida por véus e perfumes, agora carregava as cicatrizes da vida dura que escolhera. As mãos, antes acostumadas a segurar penas douradas e cálices de cristal, aprenderam a misturar ervas, a esculpir amuletos e a manipular o destino dos que a procuravam. O brilho da realeza dera lugar ao olhar astuto de quem conhecia tanto a dureza da fome quanto os segredos ocultos na natureza. Mas Madalena não se lamentava. Pelo contrário, sentia-se mais viva do que nunca. Cada dia longe das correntes do palácio era um dia conquistado, uma prova de que sua escolha fora certa. A poeira das estradas, o cheiro das fogueiras acesas ao anoitecer, os murmúrios daqueles que vinham buscar sua ajuda, tudo aquilo fazia parte da mulher que se tornara. Já não era Madalena, a princesa de um reino distante. Esse nome morrera junto com sua antiga vida. Agora, era conhecida como Maria Farrapo, um nome que corria pelos vilarejos como um sussurro entre os desesperados e os que buscavam poder. Alguns diziam que ela era uma bruxa perigosa, que havia vendido a alma para aprender os segredos da feitiçaria. Outros a viam como uma curandeira, uma mulher sábia capaz de mudar destinos. Mas, para Maria Farrapo, pouco importava o que diziam. Ela não pertencia mais a ninguém a não ser a si mesma. A fama de Maria Farrapo cresceu como uma tempestade, e com ela vieram os perigos. Seus feitos misteriosos, a cura de doenças incuráveis, os feitiços poderosos e até os pedidos de vingança que ela atendia com uma habilidade assustadora, logo atraíram a atenção de homens que não eram fáceis de lidar. Alguns vinham em busca de sua ajuda, desesperados e dispostos a pagar qualquer preço por um feitiço ou uma poção. Outros, no entanto, tinham intenções mais sombrias, ávidos para despojá-la de seus conhecimentos ou, pior ainda, destruí-la por medo do poder que ela possuía. Entre esses homens estavam aqueles enviados pelo rei, que jamais desistira de encontrar a filha perdida, e agora,
a mulher que um dia ele considerara sua herdeira. Os espiões e caçadores de recompensas percorriam as terras, indo de vilarejo em vilarejo, seguindo pistas e rumores. Durante anos, Maria conseguiu escapar. Ela conhecia cada trilha secreta, cada canto escondido nas florestas e montanhas, e usava seus conhecimentos de magia para criar ilusões e armadilhas que confundiam até os mais experientes caçadores. Mas, como todas as coisas na vida, o tempo trouxe mudanças e, com ele, uma noite fatídica que mudaria seu destino para sempre. Foi numa noite escura, quando o céu estava coberto por nuvens pesadas e o vento sussurrava entre as árvores, que os homens do rei finalmente a encontraram. Maria estava em seu esconderijo, longe das estradas que ela sabia serem perigosas, quando ouviu os passos pesados se aproximando. No começo, achou que era mais uma dessas investidas frustradas que sempre soubera evitar. Mas ao ouvir o som das cordas e a voz autoritária que se aproximava, percebeu que algo estava diferente. O rei não havia desistido. E agora, ela não poderia mais escapar. Em uma cidade movimentada, onde os mercados fervilhavam de comerciantes e os sons das conversas misturavam-se com o estrépito das carroças, Maria Farrapo caminhava pelas ruas, completamente imersa em seus próprios pensamentos. Ela era agora uma figura conhecida e, ao mesmo tempo, uma estranha. As pessoas a olhavam com respeito, temor ou curiosidade, mas ninguém ousava abordá-la. Sua presença era como uma sombra que flutuava sobre os rostos dos habitantes, uma lembrança de que o mundo guardava mistérios além do que os olhos podiam ver. Foi ali, em meio à multidão, que um antigo general do rei a viu. Ele não a reconheceu de imediato, tão transformada estava. O rosto, que um dia foi suave e cheio de vida, agora carregava as marcas da luta e da solidão. Seus cabelos, antes bem cuidados, estavam soltos e desordenados, e seus trajes, simples e desgastados, eram uma sombra dos luxuosos vestidos da realeza. Mas, ao observá-la com mais atenção, algo nele se acendeu. Um instinto profundo, como se uma lembrança distante o chamasse de volta a tempos em que servia ao rei com lealdade inabalável. Ele a viu então, não como a princesa perdida, mas como a mulher que todos conheciam pelas histórias e sussurros. Quando a ficha caiu, o general não hesitou. Sabia que o rei jamais deixaria sua filha escapar para sempre, que a busca por ela não cessaria até que fosse trazida de volta ao seu domínio. Ele correu pelas ruas apinhadas de gente, sem se importar com o caos que deixava em seu rastro, e sem parar, chegou até o castelo para avisar o monarca. Não demorou para que a notícia se espalhasse, e os soldados, com ordens diretas e implacáveis, foram enviados para capturar Maria Farrapo. Aquela cidade movimentada, que havia sido palco de sua última fuga, agora se tornava o cenário de seu maior desafio. Não seria mais apenas uma questão de escapar. Maria Farrapo sabia que, desta vez, o que estava em jogo não era apenas sua liberdade, mas sua vida. Maria Farrapo, com seu instinto aguçado, percebeu a ameaça iminente antes mesmo de os soldados se aproximarem. O ar estava carregado de tensão, e o murmúrio das ruas agora parecia um aviso distante, um presságio do que estava por vir. Ela sabia que, após tantos anos de fuga, o momento que temia havia chegado. Não podia mais confiar na sorte, que tantas vezes a ajudara a escapar, mas a chama de sua liberdade ainda queimava em seu peito. Preparou-se rapidamente, com a destreza de quem já viveu inúmeras batalhas, e se dirigiu para os becos escuros e as vielas que conhecia bem. Mas dessa vez, a sorte não estava ao seu lado. Ela foi emboscada por aqueles que um dia tinham jurado lealdade ao rei, homens que haviam sido seus protetores, seus soldados e até seus amigos. A ironia não lhe escapou. Agora, aqueles mesmos homens eram seus algozes. A luta foi feroz e cheia de desespero. Maria Farrapo usou tudo o que aprendera nos anos de exílio, cada truque de magia, cada golpe rápido e preciso que a experiência lhe proporcionara. Seus punhais cortavam o ar com a agilidade de uma sombra, e as palavras de encantamento saíam de seus lábios como relâmpagos, mas eram muitos. Ela, sozinha contra eles, não tinha chance. Seu corpo, embora marcado pela força da luta, demonstrava uma resistência impressionante. Cada golpe desferido, cada movimento que a mantinha de pé, era uma prova de sua vontade inquebrantável.
No entanto, a superioridade numérica foi implacável. Depois de uma resistência que parecia durar uma eternidade, Maria foi finalmente subjugada. As cordas apertaram seus pulsos, e o som dos passos dos soldados ecoou ao seu redor, anunciando o fim da sua luta. Foi levada de volta ao castelo, o lugar que um dia fora seu lar, mas que agora representava tudo o que ela havia rejeitado. O castelo imponente, com suas paredes de pedra e corredores frios, parecia mais uma prisão do que um refúgio. A jovem princesa, que havia um dia sonhado com liberdade, agora se via diante do mesmo destino que tentara fugir por tanto tempo. Mas, no fundo, Maria Farrapo sabia que essa era apenas uma nova fase de sua jornada. Uma jornada que ela ainda não estava disposta a deixar morrer. Diante do rei, Maria Farrapo manteve a cabeça erguida, desafiadora, como sempre fora. O ambiente estava pesado, as paredes do grande salão de audiências pareciam se fechar ao redor dela. O olhar do rei, tão familiar em sua autoridade, agora a fulminava com uma raiva que ela mal reconhecia. O orgulho ferido do monarca era evidente, e sua filha, que ele considerava perdida para sempre, retornava não como a princesa submissa que ele esperava, mas como uma mulher indomável, marcada pela vida que escolhera. O rei, tomado pela ira, não demorou a ordenar que ela fosse trancafiada, afastada da corte, sem direito à defesa ou explicações, até que ele decidisse seu destino. Nos dias que se seguiram, o castelo se encheu de murmúrios e especulações. Os conselheiros do rei, todos ávidos por agradar o monarca e garantir suas posições, não demoraram a sugerir punições severas. Alguns propunham humilhações públicas, expondo Maria à vergonha diante de todo o reino, como se isso pudesse quebrar seu espírito rebelde. Outros, mais radicais, sugeriram o confinamento eterno, uma prisão sem fim em um calabouço escuro e isolado, onde ela nunca mais veria a luz do dia. E havia até os que clamavam pela morte de Maria Farrapo, argumentando que a ameaça que ela representava ao reino e ao poder real não poderia ser ignorada. Mas para todos esses conselheiros e suas ideias de punições, Maria não tinha medo. Ela sabia o que os esperava. A morte não era uma ameaça para quem já havia morrido uma vez. O confinamento não seria mais prisão do que o exílio que ela já vivera por tantos anos. A humilhação pública, por mais dolorosa que fosse, jamais tocaria sua alma indomável. Ela não temia o que estava por vir. Na verdade, Maria Farrapo olhava para aquele momento como uma nova oportunidade, uma chance de tomar o controle de seu destino mais uma vez, de desafiar os limites que tentavam impor a ela. Ela sabia que, no fundo, seu pai nunca a controlaria totalmente, e que o rei, por mais forte que fosse seu reinado, não tinha o poder de destruir a chama que queimava dentro dela. Ela não era mais a princesa perdida. Agora, ela era Maria Farrapo, e ninguém, nem mesmo o próprio rei, poderia apagar esse nome de sua história. Certa noite, enquanto as sombras da cela de Maria Farrapo se alongavam e o silêncio preenchia o ambiente, uma figura misteriosa apareceu diante dela. A mulher entrou sem fazer som, como uma brisa suave que atravessa a noite. Seus olhos eram penetrantes, como se soubessem mais do que qualquer um poderia imaginar, e seu sorriso parecia carregar segredos que apenas o tempo poderia revelar. Ela estava vestida com um roxo simples, mas de uma beleza que transcendeu tudo o que Maria já havia visto. Era um roxo profundo, quase etéreo, que refletia a luz da lua que penetrava pelas grades da cela, tornando-a uma aparição impossível de ignorar. Madalena, ou devo chamá-la de Maria Farrapo? A voz da mulher ecoou suavemente, mas cheia de um mistério imenso, como se cada palavra tivesse o peso de uma verdade ancestral. A jovem olhou para ela desconcertada, mas uma estranha sensação de reconhecimento a percorreu. Ela sentia que aquela mulher sabia mais sobre sua vida do que qualquer outro ser humano, como se seu destino tivesse sido, de algum modo, entrelaçado com o dela há muito tempo. A mulher se apresentou como Maria Mulambo, um espírito das ruas e dos andarilhos, alguém que, assim como ela, havia vivido à margem, com a dureza da vida nas veias. Disse que havia acompanhado sua trajetória desde o momento em que decidiu abandonar o palácio, observando sua dor, suas lutas e suas fugas. E agora Maria Mulambo estava ali para lhe oferecer algo que transcenderia todas as limitações humanas. Ela estava ali para lhe mostrar um novo caminho, um caminho que levava a uma nova vida, livre das amarras que sempre aprenderam.
Eu posso lhe oferecer uma nova vida, Maria Farrapo, disse Maria Mulambo, com um brilho nos olhos. Uma vida que vai além da dor e do sofrimento humano. Uma vida de liberdade eterna, onde seu espírito jamais será domado. Você se libertará das correntes, sejam elas de ferro ou da sua própria mente. Mas para isso, você deve fazer uma escolha. Maria Farrapo, com o coração acelerado e a mente em conflito, ouviu atentamente. Ela sempre sonhara com a liberdade, com a verdadeira independência, mas jamais imaginara que essa liberdade pudesse vir acompanhada de uma proposta tão sombria, tão carregada de um peso espiritual. No entanto, algo em seu interior a impulsionou a aceitar. Ela sabia que aquela era sua chance de escapar definitivamente, de transcender a vida limitada que havia levado até ali. Naquela noite, enquanto as estrelas observavam em silêncio, Maria Farrapo morreu como humana. A transformação foi profunda, quase dolorosa, como se todo o seu ser fosse rasgado e reconstruído. Mas, ao final, ela renasceu. Sua alma, agora livre, transcendeu os limites do corpo humano e se integrou à falange de Maria Mulambo. Agora Maria Farrapo não era mais apenas uma mulher de carne e osso, mas uma poderosa pombagira. Sua essência havia sido imortalizada, e com ela veio um novo propósito. Ela passou a caminhar pelas ruas da vida espiritual, auxiliando aqueles que precisavam de força e orientação. Sua missão era clara: ensinar os médiuns a nunca aceitarem ser aprisionados por correntes, sejam elas de ferro ou da própria mente. A liberdade que ela tanto desejara se tornou um poder que agora poderia ser compartilhado, não mais em forma de fuga, mas como um ensinamento poderoso sobre a verdadeira força interior. Ela se tornou uma figura reverenciada e temida, uma mulher que um dia fora princesa, mas que agora, como pombagira, possuía um poder além da compreensão humana. Maria Farrapo, ou melhor, Maria Mulambo, havia finalmente encontrado seu lugar no mundo espiritual, onde sua liberdade era eterna, onde seu espírito nunca mais seria domado. E assim, ela ajudou aqueles que, como ela um dia, buscavam mais do que a simples sobrevivência. Buscavam a verdadeira liberdade. Maria Farrapo passou a vagar entre os mundos. Agora uma entidade imortal, guiando aqueles que, como ela, ansiavam pela liberdade que sempre sonhou. Sua jornada, marcada por desafios e vitórias, tornou-se sua verdadeira essência, e seus vestidos vermelhos, embora simples, carregavam em cada linha as cicatrizes de sua luta, os rastros de cada batalha que travou contra os grilhões impostos pela sociedade e por ela mesma. O vermelho não era apenas uma cor, mas uma marca de sua alma indomável, que se recusava a ser domada. Com seu cigarro doce entre os dedos e uma taça de champanhe vermelha em mãos, ela simbolizava mais do que uma vida de excessos. Ela representava uma resistência silenciosa, uma luta constante pela liberdade. O cigarro, com seu fumo que se dissipava no ar, lembrava a efemeridade da vida humana, enquanto a champanhe, sempre fresca, representava a alegria da conquista, da superação e da transformação. Era um ritual, um modo de viver que transcendia a carne e se tornava parte de sua essência espiritual. A promessa de Maria Farrapo era clara e inviolável. Jamais abandonaria aqueles que, como ela, caminhavam em busca de sua própria liberdade. Ela os guiaria, os sustentaria, e mesmo quando caíssem, faria com que se levantassem mais fortes, mais sábios, mais certos de sua própria força interior. Ela não era apenas uma protetora, ela era uma mentora, uma guerreira, uma força que impulsionava aqueles ao seu redor a desafiar os limites impostos pela sociedade, a buscar a verdadeira liberdade, não como um prêmio, mas como um direito conquistado. Assim, Maria Farrapo vive eternamente, não apenas como uma pombagira, mas como um espírito de força, independência e transformação. Ela se tornou um símbolo, uma lenda que ultrapassa o tempo e o espaço, lembrando a todos que a liberdade não se pede, não se ganha por merecimento ou por herança. Ela se conquista, se trava em cada luta, se forja na dor e na superação. Para aqueles que a seguem, Maria Farrapo é a chama que nunca se apaga, a guia que nunca abandona. Ela é o lembrete de que, por mais sombria que seja a noite, a liberdade sempre será a luz que nos conduzirá de volta ao nosso verdadeiro caminho.